Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje retomando as atividades dos vídeos. Passei um período aí com outras coisas mais importantes para fazer, mas percebi que tem alguns alunos que estão com dificuldade de compreender as fórmulas e relações nos polígonos regulares. Ou seja, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, diagonais por vértice, total de diagonais de um polígono, diagonais que passam no centro e as diagonais que não passam no centro. Então, vamos desenvolver uma tabela para que a gente compreenda melhor como é que funciona as relações, né? Quais são as relações que existem entre os lados de um polígono regular e esses elementos aqui, esses 6 elementos que a gente pode conhecer a partir dos lados, do número de lados do polígono. Bom, essa tabela então, ela vai conter um triângulo. Vou procurar fazê-lo equilátero, mas não há necessidade. Um quadrilátero, um quadrado. Vamos fazer também um pentágono. Um hexágono. E na sequência, a gente pode pensar em outros tipos de polígono com vários lados aqui. Eu posso pensar inclusive num polígono de 17 lados. Polígono de 17 lados. Bom, em primeiro lugar, vamos definir uma letra para o número de lados, que normalmente é a letra N. Então aqui eu vou colocar N igual a 3 lados, que é o do triângulo, N igual a 4 lados, N igual a 5 lados e N igual a 6 lados. E naturalmente, se o polígono tem 17 lados, é um N igual a 17. Depois a gente vai ver também os nomes desses polígonos. Até 20 lados, a gente tem nomes particulares para cada um deles. Bom, a gente vai começar a analisar nessa tabela. O primeiro elemento a ser analisado vai ser o DV. Então, o DV, basta que a gente conte quantas diagonais por vértice apresenta cada um desses polígonos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo os números referentes a cada um deles. Então, por exemplo, diagonais por vértice. Então, vou fixar um vértice como referência, por exemplo esse, e vou ver quantas diagonais eu consigo fazer partindo desse vértice. Diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice até um outro vértice, desde que não seja o lado. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vértice, mas aqui é lado, e aqui também é lado. Então a conclusão é que o número de diagonais por vértice do triângulo é 0. Vamos agora tomar como referência este vértice, e eu vejo que por vértice, uma reta seria melhor, mas vamos fazer a mão livre mesmo. É bom para treinar a coordenação motora. Eu observo que por vértice eu só tenho uma diagonal. Então aqui vamos colocar número 1. Agora vamos no pentágono. Vou pegar esse vértice como referência e vou tentar ligar as diagonais aqui. Uma diagonal aqui
e uma outra diagonal nessa direção aqui. Não ficou bom? Vamos então repetir para que melhore. Aí. Então eu consigo observar que são duas diagonais por vértice. No pentágono, vamos ver no pentágono não, no hexágono, que é o polígono de 6 faces, 6 lados, tem uma diagonal aqui, tem uma diagonal aqui e tem uma terceira diagonal nessa direção. Então aqui, 1, 2, 3, o número de diagonais por vértice é 3. Bom, agora eu tenho que tentar analisar qual a lógica aqui, ó. Veja aqui, para lado quantidade 3 eu tenho 0. Lado quantidade em 4 lados, 1, 5, 2, 6, 3. Aqui é uma sequência de números naturais que começa a partir do número 3. Aqui uma sequência de números naturais que começa a partir do 0. Então está tendo uma diferença na posição do número inicial aqui, ó. Quando é 3 é 0, quando é 4 é 1, quando é 5 é 2. A diferença entre os elementos aqui, a gente percebe que é sempre 3 elementos, 3 números abaixo. Ó, se eu reparar, eu vejo que para o número de lados até chegar no número de diagonais por vértice, é só subtrair 3. E esse é um padrão que a gente observa em todos os polígonos. Mesmo os que não são regulares, a gente pode observar isso aí. Então, logicamente, se eu quiser fazer e descobrir o número de diagonais por vértice de um polígono de 17 lados, é só fazer 17 menos 3, resposta 14. Então é assim que a gente começa a analisar a relação dos elementos de um polígono de acordo com o número de lados. Então a gente percebe por experimentação que o número de diagonais por vértice, que é o DV, é sempre 3 a menos. Muito bem, vamos ver um outro elemento agora. Vamos falar do elemento agora, que é o seguinte. Eu não coloquei aqui porque é um tipo de exercício que a gente não calcula, mas nada impede que a gente peça. Que é o seguinte, a quantidade de triângulos que a gente observa assim que a gente faz as diagonais de um vértice. Então vou escrever aqui, é o número de triângulos resultantes. Então vou começar a colocar aqui embaixo. Não ficou legal isso, mas vai ficar assim mesmo. Número de triângulos resultantes. Então, por exemplo, eu vejo um triângulo aqui, eu faço nenhuma diagonal por vértice. Quantos triângulos eu tenho aqui? Apenas um. Ótimo. Agora eu tenho um quadrado, uma diagonal por vértice, triângulos que se resultam, 2 triângulos. Fácil de observar aqui que a gente tem 3 triângulos agora. No hexágono, a gente tem 4 triângulos resultantes. E a gente tem que agora analisar, então, qual a relação que a gente consegue perceber, qual a lógica que a gente consegue perceber. Sempre pensando no número de lados, tá? A gente pode até pensar no número de diagonais por vértice, mas o número de lados é que vai definir para a gente as fórmulas. Então, por exemplo, é a mesma sequência de números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só que aqui começa com 3 e aqui é com 1. Então, a diferença da primeira linha para a última é 2 unidades a menos. Então, eu posso reparar aqui que antes era 3 menos 3, 0, 4 menos 3, 1. Agora eu tenho 3 menos 2, tirando 2, tirando 2,
tirando 2 do número de lados e tirando 2 do número de lados. Então, sempre o número de lados menos 2 dá um certo número de triângulos resultantes. E, justamente, então, agora eu consigo ver que 17 menos 2 dá 15. Muito bem. Então, o que acontece agora, nesse momento, é que a gente pode analisar e calcular os SIs, que são as somas dos ângulos internos, a partir dos triângulos resultantes. Porque a gente já sabe que, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, o SI para um triângulo, a gente sabe que é 180, eu coloco aqui 180. Só que agora eu tenho dois triângulos. Se cada triângulo é 180, dois triângulos vão ser 180 mais 180, total 360 graus. Agora eu tenho três triângulos, então eu tenho 3 triângulos vezes 180, vai dar 540. Então, o que a gente pode utilizar aqui como lógica, no próximo agora vai ser 720, e o de 17 lados a gente vai ter que pensar o que fazer. A gente pode pensar sempre que é o número de triângulos resultantes vezes 180, vezes 180. 180 vezes 2, 180 vezes 3, 180 vezes 4, e por último, 180 vezes 15, que vai dar o total da soma dos ângulos internos. Então a gente tem aqui 2.700 graus de soma dos ângulos internos desse polígono de 17 lados. Além da soma dos ângulos internos, é possível também que a gente calcular o total de diagonais a partir dos números de diagonais por vértice. Então, total de diagonais, a gente costuma usar a letra D maiúsculo. Isso é um D, que é o total de diagonais. Essa parte agora eu gosto de fazer utilizando os desenhos iniciais. Então vamos fazer isso. Vou capturar aqui os desenhos iniciais. Vamos só refazê-los aqui rapidamente. Bom, vamos utilizar então o conhecimento das diagonais por vértice, que são 0, 1, 2, 3 e até 14, para a gente entender quais são os números totais de diagonais, que é a letra D. Então a gente já percebeu que por vértice eu tenho aqui nenhuma, então o total de diagonais de um triângulo é nenhum. Ótimo. Agora veja só, se eu tenho uma diagonal por vértice num polígono como quadrado, no outro vértice eu também tenho uma diagonal, só que aí acontece um fato interessante. No terceiro vértice, a diagonal que sai em direção ao vértice oposto é a mesma diagonal. E se eu fizer isso no último vértice, acontece rigorosamente a mesma coisa. Então, se a gente usasse a lógica de pensar, são 4 vértices e é uma diagonal por vértice, 4 vezes 1, 4. Mas a gente já percebeu que são apenas 2 diagonais por vértice.
Então eu tenho que procurar prestar atenção nesse processo para criar um modelo de cálculo de diagonais no total. Aqui o total são duas apenas, porque é 1, 2. A próxima já repetiu e a última também. Vamos ver o que acontece no pentágono. Pentágono aqui, ó, uma diagonal por vértice, mais uma diagonal por vértice. Agora eu posso pegar um outro vértice e também fazer duas diagonais por vértice. Até agora eu tenho 4 diagonais. Aí eu vou para o terceiro vértice, ligo uma diagonal aqui. Só que a outra diagonal, ela vai coincidir com uma que já existe. Então já estou contando duas. Se eu falar 6, eu estou errando já. Vamos no outro vértice. Nesse vértice aqui, ó, que é o quarto vértice. Veja, quando eu vou ligar aqui, eu já estou coincidindo com a laranja e estou coincidindo com o azul também. Estou contando de forma errada, então. E por último, vou fazer aqui um vértice diferente. Se eu pegar esse último vértice aqui, eu vou estar ligando aqui, ó. Vai coincidir com o vermelho e o último vai coincidir com o azul aqui, ó. Inclusive até apagou. Vou refazê-lo aqui para não apagar. É importante a gente observar que cada vértice está com duas listras. Então se eu considero duas diagonais por vértice e são 5 vértices, o raciocínio natural é 10. Mas na verdade, como tem duas em cada, o correto é metade desse número que a gente calcula multiplicando o número de lados pelo número de diagonais por vértice. Adivinha o que vai acontecer então num hexágono? Eu vou ter 3 por vértice e são 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, que é o mesmo que o número de lados. Se eu multiplicar 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 3, 18. Mas se eu contar 18, eu estou contando dobrado, igual está aqui, ó, 2 por vértice. Então, 2 por vértice não, 2 por diagonal, na verdade. 2 diagonais em cada lugar. Então, 3 vezes 6, 18, dividido por 2, dá 9. Então, o raciocínio para a gente calcular o número de diagonais de um polígono de 14 diagonais por vértice, basta a gente fazer 14 vezes o número de lados, nesse caso foi 17, e dividir isso por 2. Essa divisão por 2 é experimental, a gente vai observando aqui, ó, é uma demonstração por indução, a gente analisa e é induzido a perceber que tem que dividir por 2. Aqui a gente pode fazer uma simplificação, 14 dividido por 2 dá 7. E a gente faz então 7 vezes 17. Gosto de fazer 7 vezes 17, legal fazer a conta dessa forma. 10 e 7. 10 e 7 multiplicado por 7, né? Que aqui é 17. Então você multiplica aqui assim, ó, dá 70, 7 vezes 7, 49. 70 mais 49. Vai dar 119, que é a resposta. 119 diagonais no total. Logo, logo nós vamos ter uma fórmula aí. Uma fórmula para cada um deles. E aqui no final a gente soma, né? E aí tem o resultado 119. Bom, assim que eu calculo o número de diagonais no total, soma dos ângulos internos, DV, número de triângulos, eu posso agora começar a pensar quantas diagonais passam no centro de um polígono. Dependendo do número de lados, a gente vai perceber algo interessante. Então vamos fazer agora o DC. Diagonais do centro. Bom, observando o triângulo, eu vejo que
No centro aqui não passa nenhuma, então é 0. Agora, já no quadrado, no centro aqui, quantas diagonais passam no centro? 2. Uma aqui, outra aqui. Então é uma questão de contagem mesmo. Olha o que acontece no pentágono. Número de diagonais aqui, no centro, nenhuma. Já no hexágono, a gente observa o seguinte, ó. A gente vai ter sim o número de diagonais no centro. Vou traçar todas as diagonais. Aqui vão ter mais 2. Está faltando só uma aqui. Agora eu tenho 3 em cada vértice. Então eu percebo aqui, ó, é só reparar aqui no centro quantas diagonais estão passando aqui. É só contar as cores, ó, amarelo, vermelho e laranja. São apenas 3. Aí vem a pergunta, né? E no polígono de 17 lados, quantas diagonais passam no centro? Se alguém prestou atenção, vai reparar que em relação ao número de lados 3 e 5 não tem nenhuma. Número de lados 4 e 6, uma tem 2, a outra tem 3. Então a lógica aqui é a seguinte: se o número de lados é ímpar, quando n é ímpar, não tem nenhuma diagonal no centro. Aqui também, ó, n ímpar. Não tem diagonal no centro. Ah, então 17 lados também é n ímpar. N ímpar, número de diagonais, também é 0. Mas se o n for par, o cálculo é bem simples. É só fazer n dividido por 2. É só a metade do número de lados. Então observe, 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Se o n é par, tem um número que é n dividido por 2. Aí você me pergunta então na sequência já, sem nem dar tempo de pensar, você fala assim, e as diagonais que não passam no centro? As que não passam no centro são todas as outras. A gente pode fazer aqui, como tem os desenhos, a gente pode observar contando mesmo. Se não tem nenhuma que passa no centro, não tem nenhuma, então é 0 aqui. Aqui o número das que passam no centro, as que não passam no centro, nesse caso, são 0. Ou melhor, o número de diagonais é 0. Por quê? Porque todas passam no centro, no quadrado. Já no pentágono, quando é ímpar, que não tem nenhuma que passa no centro, o número acaba se repetindo aqui, ó. Quando for ímpar, diagonais que não passam no centro, todas. Ah, então no 17 aqui também é 119? Correto. Mas e aqui? Como é que a gente vai fazer para calcular? Muito simples. Se 3 passam no centro e o total são 9, as que passam no centro mais as que não passam no centro, se eu juntar, dá o total de diagonais. Então é só ver a diferença. Ó. Se 3 já estão no centro, quantas estão em um outro lugar qualquer? 6. O cálculo que foi feito aqui foi simples, foi só fazer o D menos o DC. Isso deu 6, nesse caso aqui. Por isso que aqui deu 0. 2 menos 2, 0. 9 menos 3, 6. Aqui, 119 menos 0, 119. Muito bem. Agora vamos para o cálculo da soma dos ângulos externos. Esse é um cálculo relativamente simples. Para isso eu vou desenhar os triângulos novamente. Triângulo, quadrado, pentágono e hexágono novamente aqui.
Bom, então vamos continuar aqui. Antes da gente descobrir qual é a soma dos ângulos externos de um polígono regular, nós vamos fazer o seguinte: vamos calcular quanto é cada ângulo interno. A gente utiliza um símbolo de circunflexo para indicar um ângulo interno. O cálculo é bem simples. Para eu saber quanto é um ângulo interno, basta eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Então, se eu pegar aqui, nesse caso, o SI de cada um deles e dividir pelo N, eu descubro quanto é um ângulo interno de cada um. Por exemplo, o ângulo interno aqui do triângulo equilátero vai dar 60 graus. Por quê? Porque é 180 dividido por 3. Dá 60 graus. No quadrado, a soma dos ângulos é 360, só que é dividido por 4. Então, apesar de aumentar a soma, você divide por 1 a mais. Então, nesse caso aqui, vai dar 90 graus. Só fazer 360 dividido por 4. Aqui, a soma dos ângulos internos deu 540. Para quem não lembra, é só olhar ali, ó. 540 dividido por 4 vai dar 108 graus. E por último, aqui o hexágono, 120 graus. Cada um desses ângulos. Aqui é 90. Aqui é 108 e aqui é 120. Na verdade, como nós estamos falando de polígonos regulares, o polígono regular é aquele que tem mesma medida de lados e mesma medida de ângulos. Então, tenho igualdade entre os ângulos e igualdade entre os lados. Então, são 5 ângulos de 108, são 6 ângulos de 120, são 4 ângulos de 90 e são 3 ângulos de 60. Aí alguém vai falar assim: nossa, e como que eu calculo então para 17 lados? Bom, tenho que pegar o SI, que é 2.700. Onde é que está? Ah, olha só, esqueci de colocar os dois zeros aqui. 2.700 graus aqui, ó. Já devem ter percebido que eu arrumei lá atrás, né? Logo em seguida que estava passando, eu já corrigi usando o recurso de edição aqui. Então, no nosso caso, nesse aqui, a gente vai fazer 2.700 dividido pelo número de lados, que é 17. E rapidamente a gente calcula isso, que dá, nesse caso, dá 158,82353 isso graus. Nem sempre o resultado vai ser um resultado inteiro, bonitinho, né? E esses resultados de cada ângulo é que vão permitir que a gente calcule qual o valor da soma dos ângulos externos de um polígono. A gente vai poder observar isso facilmente. Soma dos ângulos externos de um polígono. Vamos então analisar aqui, ó, o seguinte. O ângulo externo de um polígono é quando a gente prolonga um dos lados e ele faz um ângulo do lado de fora proveniente da continuação de um lado com um outro lado. Então aqui a gente já sabe pela teoria que a soma de dois ângulos aqui vizinhos, adjacentes, eles aqui forma 180 graus. Então, se dentro é 60, é só observar e calcular que do lado de fora vai ser 120. Como são 3 ângulos de 60, eu percebo que aqui vão dar
3 ângulos de 120. Então, por exemplo, aqui ó, tem 120, 120, 120. Com isso eu consigo calcular a soma dos ângulos externos do triângulo, que é 360 graus. Vamos fazer de laranja, como era o padrão dos outros exercícios. 360 graus. Vamos observar aqui no quadrado. Se eu prolongar aqui, o ângulo que forma é de 90 graus. Prolongando esse lado, o ângulo externo vai ser de 90. Esse também vai ser de 90. E por fim, o último ângulo também de 90. São 4 ângulos de 90. 4 vezes 9, 36. Soma dos ângulos externos, 360 graus também. Olha que coincidência. Prolongando aqui o 108, vai formar 72 graus do lado de fora, que é o valor que soma com 108 para dar 180. Com isso eu vou ter um prolongamento aqui que também forma 72, aqui também formando 72, e eu tenho um total de 5 ângulos de 72 graus como ângulos externos. E adivinha quanto dá 5 vezes 72 graus? Exatamente 360 graus. Então quer dizer que todos os polígonos sempre vão dar soma dos ângulos externos igual a 360? Exatamente, todos eles. Isso pode se tornar já um padrão, um conhecimento adquirido, que se quiser comprovar a gente faz aqui, ó. Se internamente é 120, do lado de fora é 60. Todos vão ser de 60, então vão ser 6 ângulos de 60 graus. 6 vezes 6, 36, 360 graus. Inclusive esse valor quebrado aqui, você vai colocar e vai calcular o externo, vão ser 17 ângulos externos de valor bem pequeno, em torno de 12 graus, em torno de 22 graus, que multiplicando por 17 vai dar 360. Bom, para finalizar então, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar então um formulário, um resumo de todos esses elementos aqui. Mas agora a gente vai pensar num polígono com um número de lados desconhecido. Por exemplo, um polígono que tenha, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Na verdade, um polígono que eu não sei quantos lados tem. Posso dizer até, sei lá, lados. Sei lá quantos lados tem, né? Porque é um valor desconhecido, nem grande, nem pequeno. Então você vai falar o N, o que é o N? O N é sei lá. Não sei quantos lados tem. Inclusive pode chamar isso de seilágono. Agora é hora da risada, pode dar risada, porque é muito engraçado isso. Sempre que eu conto essa piada na sala, o pessoal dá muita risada. É o seilágono. Lógico que é uma brincadeira isso, tá, pessoal? Não existe seilágono. É um polígono de N lados. Eu não conheço nada sobre ele, mas eu vou montar agora um formulário para finalizar essa aula. Então vamos ter aqui a primeira fórmula da tabela que a gente concluiu, é que o dV é N menos 3. Então isso aqui é uma fórmula que você tem que memorizar isso aqui. Qualquer valor de polígono que te derem, você sabe que o número de diagonais por vértice é 3 a menos que o número de lados. Na sequência, a gente analisou o número de triângulos resultantes. O número de triângulos resultantes a gente não tem uma letra que represente. Mas observe uma coisa. Número de triângulos resultantes
resultantes do DV, né? Você traça as diagonais de um vértice, dá um certo número de triângulos. E a gente lembra que esse número de triângulos é sempre 2 a menos do que o número de lados. N menos 2. Para quem já estudou essa matéria, vai falar, nossa, o N menos 2 então é isso. Exatamente. O N menos 2, ele faz parte do cálculo da soma dos ângulos internos. Está aqui, ó. Soma dos ângulos internos de um polígono é sempre... Pode reparar e lembrar que como é que eu calculei a soma dos ângulos internos. Eu contei quantos triângulos tinham, cada um, multipliquei por 180. O que é o 3? É 5 menos 2. Então é N menos 2 vezes 180. N menos 2 vezes 180 graus. Isso vai dar origem à fórmula da soma dos ângulos internos. Depois da soma dos ângulos internos, a gente analisou o total de diagonais de um polígono. E o total de diagonais de um polígono, se vocês lembrarem, foi calculado a partir do DV. Foi feito DV multiplicado pelo número de lados e isso dividido por 2. Foi esse o cálculo utilizado. Algumas fórmulas não usam a palavra DV aqui e colocam assim, ó, N menos 3, parênteses, vezes N, dividido por 2, que é rigorosamente a mesma coisa. Você pode ter isto aqui como opção de memorização da fórmula. Eu acho que dvn sobre 2 fica mais fácil, basta você saber que o dv é n menos 3. Aí na sequência tem diagonais do centro. Diagonais do centro pode ser 0, ou diagonais do centro pode ser n sobre 2. Aí a gente pode colocar aqui um lembrete, ó. Diagonais do centro ímpar é 0. Se for par, é n sobre 2. E tem também as diagonais que não passam no centro. Que aí você pode colocar como D menos DC. E aí não interfere se é par ou ímpar. Se você calculou uma, você coloca aqui, faz a conta. E você tem então a formulazinha das diagonais que não passam no centro. A fórmula da soma dos ângulos externos. Vou pôr aqui junto com a soma dos ângulos internos. Sempre bom a gente colocar um circunflexo aqui. Nossa, o vento está balançando a porta aqui que parece que vai derrubar tudo. Não sei se dá para ouvir no vídeo, mas se der, já fiquem sabendo o que é o vento. O tempo está fechando, tá? O bicho vai pegar aqui. Bom, vamos continuar então, parar de historinha e começar a continuar aqui. Aqui é a fórmula melhor de todas. Soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360 para qualquer polígono. E caso alguém queira calcular quanto mede um ângulo interno, é só fazer SI dividido por N. Essa é uma aula cheia de informações, né? Vocês observem aqui quantas informações a gente pôde obter, todas utilizando a letra N. Então assim, com o número de lados de um polígono, você calcula tudo isso aqui, ó. Todas essas informações são possíveis de calcular. E é uma matéria muito importante porque ela começa no 7º ano, se repete no 8º, depois no 9º, no ensino médio, o primeiro colegial tem mais uma vez. Então é sempre importante a gente, o quanto antes, dominar todo esse conceito aqui. Para isso que eu fiz esse vídeo, espero que esse vídeo venha ajudar os meus alunos, especificamente do 8º ano, desse ano de 2012,
que alguns alunos mostraram uma certa dúvida, confundiram algumas fórmulas, mas eu acho que se assistirem essa aula com bastante atenção, vão poder tirar suas dúvidas e recuperar isso na próxima prova. Estou torcendo por eles, para mais quem puder, quem eu possa ter ajudado. Um grande abraço aí. Hoje é o fim desta aula. Tchau, fui.